Oi, gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui celebramos a vasta diversidade cultural de nossa região e apresentamos reportagens e entrevistas que exploram temas sociais e políticos relevantes para o Nordeste, sempre com a visão popular. É jornalismo de qualidade feito por quem é daqui. Vem comigo! No programa de hoje, a gente vai mostrar uma pesquisa realizada na Universidade Federal da Paraíba, que alerta para a diminuição do litoral do estado. Aqui para nós, vamos discutir as reivindicações do Abril Indígena. A gente vai conversar com o coordenador executivo da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E no Balaio Cultural, seguindo o mês de luta dos povos indígenas, a indicação é de produções do coletivo Funiô de Cinema. A erosão costeira e o aumento do nível do mar estão colocando em risco áreas preciosas do litoral paraibano, especificamente no município de Conde, no litoral sul. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Paraíba. 12% do território do Conde pode ser submerso devido a esses fenômenos nas próximas décadas e algumas praias correm riscos de sumirem. Confira na reportagem. O litoral nordestino, conhecido pelas suas belas praias, está enfrentando um problema conforme o mar avança e ameaça áreas costeiras. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Segundo o estudo, existe a possibilidade de que 12% do território total do município de Conde, localizado no litoral sul da Paraíba, possa ser submerso devido ao aumento do nível do mar nos próximos anos e à intensificação da erosão na sua zona costeira. A pesquisa, conduzida pelo professor Celso Santos, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPB, analisou dados coletados ao longo de 37 anos e projetou diferentes cenários de elevação do nível do mar até o ano de 2042, considerando aumentos de 1, 2, 5 e 10 metros. Então, a falésia, ela fica um pouco mais susceptível ao processo erosivo, porque a partir que o mar avança, ele vai encostando na soleira da falésia e vai fazendo um processo erosivo ali, e depois ocorre um processo de erosão por desmoronamento. Então, um processo muito rápido, né? E em vários locais, né? Jacumã, uma praia bem antiga aqui, há muito tempo já com vários empreendimentos imobiliários, então existem várias casas, né? Ou até mesmo prédios, né? Pequenos prédios ali nas falésias. E essas falésias, elas têm, né, pouco a pouco avançado. Isso aí já tem comprometido. Tem pessoas, né, proprietários que já perdeu 17, 20 metros de sua propriedade devido a esse avanço do mar. Então, como eu já falei, é uma área que tem um potencial imobiliário grande, turístico, vários empreendimentos como hotéis, pousadas, restaurantes, têm ido para aquele local. E, de uma forma ou de outra, eles ficam ameaçados devido a esse avanço do mar. As imagens de satélite utilizadas na pesquisa mostraram que praias como Praia do Amor, Jacumã, Capibus, ao norte, e Coqueirinho, Arapuca e Tambaba, ao sul, todas em Conde, perderam cerca de 27 centímetros de território por ano desde 1985. Isso resultou em uma perda total de aproximadamente 9 metros de território ao longo desse período. Segundo Celso, além da perda de território, o aumento do nível do mar pode trazer outros problemas, como intrusões de água salgada em lençóis freáticos, impactos em ecossistemas costeiros e marinhos, o maior risco de inundações e tempestades costeiras e deslocamento de comunidades litorâneas. Então, esse avanço do mar, ele afeta várias coisas, né? Por exemplo, a salinidade. Afetando a salinidade, isso afeta aquele meio, né, aquele bioma que está em volta dos nossos rios, dos nossos mangues e dos maceióis. Isso aí você vai afetar a comunidade de peixe, crustáceo, etc. Isso é um dano muito grande, né? Esse avanço do mar também, ele afeta o lençol freático.
fazendo a intrusão de águas salinas para dentro do lençol freático. Então, tem esse impacto ambiental muito grande. No final de março, 9 municípios litorâneos da Paraíba assinaram o TAC, um termo de ajustamento de conduta para garantir ações de cooperação padronizada na mitigação da erosão na área da costa da Paraíba. Esse processo erosivo do mar, ele é corrente. Existe essa dinâmica. Sempre o mar vai estar avançando e recuando. Então, nós temos que entender isso aí. O poder público tem que entender como é essa dinâmica. E a população tem que entender que não adianta avançar ao mar, porque esse processo erosivo vai vencer e depois ele vai acabar recuando em áreas que o homem avançou. Por isso que esse estudo é muito importante. O nosso estudo, ele detalha ponto a ponto daquela área, daquele litoral, e ali a gente destacou as áreas onde vão ser erodidas e as áreas onde vai ter um avanço do mar. Nós fizemos, além disso, projeções futuras. Então, fizemos aí para o ano 2030 e 2040. Então, até 2040, nós temos até com um certo ponto de garantia, de significância, a certeza de onde vai haver erosão. E em vários pontos dessa área de estudo, existe esse processo erosivo potencial crescendo. O Brasil, de fato, procurou o governo do estado da Paraíba para esclarecimentos sobre ações de mitigação dos problemas no litoral, mas não obteve resposta. Desde a promulgação da Constituição de 1988, os povos indígenas no Brasil obtiveram conquistas legais importantes. No entanto, a vida dessas comunidades continua marcada por inúmeros desafios, como a disputa por terra, violência e falta de representação junto ao Estado brasileiro. Desafios especialmente agravados no governo Bolsonaro. Lula, eleito com a promessa de mudar a relação de Brasília com as populações originárias do país, enfrentou um cenário complexo ao tentar avançar nas políticas públicas para os indígenas. A gente conversou com a liderança indígena para entender quais as demandas das comunidades com relação ao governo federal. Confira. Oi, gente. Estamos aqui hoje com Cassimiro Tapeba, que é coordenador executivo da APOEM, para discutirmos hoje as reivindicações dos povos originários com relação ao governo federal. Seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste, Cassimiro. Muito obrigado. É um momento muito importante para os povos indígenas do Brasil, né? E nós do Nordeste brasileiro e do Leste, que estamos representados pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas, né? Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a nossa APOIM tem feito esse debate, né? E tentado fazer a reconstrução da política indigenista a nível nacional. Como é que você descreveria, em características gerais, a população indígena no Nordeste? Qual é o perfil dessa população, dessas comunidades na região? Nós temos um perfil diverso das populações indígenas do Nordeste brasileiro, a qual, historicamente, nós temos, né, a questão da colonização fortíssima, né, pelo processo de dizimação, processo de destruição, né, dos territórios, ocupação desordenada. Então, nós temos ainda uma política ainda muito tímida, a política indigenista muito tímida para essas populações indígenas, a qual nós temos mais de 80 povos indígenas nessa abrangência, com uma população, né, mais de 200 mil pessoas, com muitos movimentos organizados, muitas organizações, né, que compõem, inclusive, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e nossa articulação, a APOIM. Então, existe essa grande dificuldade, né, a multietnicidade e também a questão cultural, a questão política, tudo isso tem que ser considerado nessas populações na nossa abrangência da APOIM. Quais são as principais necessidades ou demandas dessas comunidades em relação ao governo federal? A principal ainda é o acesso ao território e a sua demarcação, tendo em vista o processo ainda desde 88 que se estende, né, um processo que dava uns 5 anos para demarcar todos os territórios do Brasil, né, e no Nordeste brasileiro, principalmente, nós temos ainda essa dificuldade, né, de demarcar os territórios. Então, a principal política, né, que nós temos debatido com o governo federal é a demarcação dos territórios indígenas na nossa abrangência,
né, principalmente por conta também de muitas situações que ocorrem no nosso território de insegurança, né, de perseguição à liderança, de morte às lideranças indígenas. Então, essa é a principal. Segundo, a questão da educação, né, da saúde, e que nós temos também debatido para que essas políticas consigam ser fortalecidas a partir também da realidade, da situação a qual os povos indígenas vivem dentro dos seus territórios, dentro do seu contexto de territórios. A gente sabe que ser indígena no Brasil não é fácil há mais de 500 anos. E também sabemos que os últimos governos mostraram um certo desprezo pelos povos originários no Brasil. Lula foi eleito prometendo melhorar essa relação, né? Mas o que realmente mudou para os indígenas com o governo Lula? A pauta da melhoria e do fortalecimento da política indigenista com a chegada com a eleição do presidente Lula, né? E as organizações têm debatido isso naquele primeiro momento com Lula sobre a questão do protagonismo, principalmente, né? Hoje nós temos indígenas no Ministério dos Povos Indígenas, na Secretaria Especial de Saúde Indígena e também na FUNAI, entre outros espaços, né, de governança e de fortalecimento dessa política. E aí, com isso, né, tendo o olhar do indígena dentro do espaço de poder, dentro do espaço de governança, né, a gente consegue fazer um debate mais qualificado, a qual o indígena sabe a realidade, né, que está acontecendo dentro do território. Então, hoje, vamos olhar, né, o que está acontecendo na política de atenção à saúde dos povos indígenas, né? Tem ocorrido o maior investimento nos últimos anos com o indígena à frente, né? A FUNAI tem debatido também uma agenda para que consiga implementar a política de demarcação fundiária, e tudo isso está sendo apresentado a partir, né, de uma conversa, de muitos debates, e com isso também hoje, né, nós estamos aqui ocupando, né, retornando um espaço importantíssimo para o indigenismo brasileiro, que é o CNPI, que é o Conselho Nacional de Política Indigenista, a qual debatemos todo esse tipo de assunto que a política pública irá chegar até a base. O que é que você considera mais urgente para o governo Lula fazer em relação às comunidades indígenas do Nordeste? Tem alguma pauta que, ainda que não seja urgente, mas que seria mais importante para uma mudança profunda na vida dos indígenas no Nordeste e no Brasil? Olha, eu coloco que a garantia da vida, para além dos nossos territórios, mas a garantia da vida, nós temos percebido, né, a perseguição e a morte de muitas lideranças a nível nacional, né, e é preciso que o Brasil consiga proteger a quem protege o Estado brasileiro, a quem protege a terra, a quem protege o meio ambiente, a quem faz valer o bem viver, a quem tem a vida interligada com aquilo que a gente chama de mãe, que é a nossa mãe tamanho, nossa mãe terra. Então é preciso fazer a vida valer, né? A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Cassimiro. Muito obrigado. Eu que agradeço essa participação. Nós temos esse papel social, temos essa responsabilidade de cuidar também das pessoas, de cuidar dos nossos territórios e também fazer o embate, fazer o debate e construção da política indigenista brasileira. Gratidão. E no Balaio Cultural de hoje, a indicação é de um coletivo de cinema indígena. A repórter Fátima Pereira vai mostrar algumas produções cinematográficas do coletivo e te deixar com gostinho para assistir. Roda a vinheta. Olá! Nossa indicação cultural de hoje é o filme Esse é o Nosso Jeito, uma produção do coletivo Funiô de Cinema. A obra foi criada visando incentivar a valorização da língua materna Iatê, trazendo histórias do cotidiano da aldeia que fica localizada no agreste pernambucano. Importante ressaltar que o Iatê é considerada a única língua indígena do Nordeste brasileiro que se mantém viva em sua comunidade e é tida entre os Funiô como um instrumento de arma e proteção contra as opressões que sofreram por séculos, já que era uma maneira de não serem entendidos pelos não indígenas. O filme é estrelado por crianças, adultos e idosos Funiô e busca dar visibilidade à relação entre as diferentes gerações como forma de preservar as tradições originárias. Todos os diálogos são em Iatê, legendados em português.
Para assistir essas e outras produções relacionadas, basta acessar o canal do coletivo Funiô de Cinema no YouTube. Em 10 anos de existência, o coletivo possui diversas produções apresentadas em festivais nacionais e internacionais. Espero que tenham gostado da nossa indicação e apreciem as produções indígenas. Nos vemos na semana que vem em mais uma edição do Balaio Cultural. Até lá! E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.